Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Tudo bem? Segundo ano. Hoje, dia 5/4, segunda-feira, continuando a nossa revisão. Vocês viram semana passada que nós falamos aí sobre a conjugação verbal. Eu insisto nesse conteúdo porque é o centro da avaliação de vocês, tá bom? Há várias questões sobre isso. Mas hoje também nós trataremos sobre um conteúdo chamado infográficos, tá bom? Vocês lembram que eu só coloquei aí no quesito de língua portuguesa, eu só coloquei tópicos relacionados à unidade 10, tá bom? Então, infográficos, conjugação verbal, isso vai cair na sua avaliação de língua portuguesa. E literatura, professor? Nós já conversamos sobre literatura, né? A questão do romantismo europeu e do romantismo em Portugal também cairá. Então é preciso você estudar bastante sobre essas questões, porque não vão ser só aquelas questões objetivas de marcar, vão ter questões de escrever, questões discursivas. Então, se você não souber, como é que você vai responder? Não tem como, né? Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho, gente, a hora do estudo para falar um pouquinho, para resolver algumas questões sobre os infográficos, tá bom? Os infográficos. E também está na sua unidade 10. Então, eu tenho aqui a página 62, beleza? Para a gente tentar resolver aqui essa questão 1 e 2. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui meu livro para poder ler, tá? A questão 1, porque está muito difícil de ler por aqui, tá bom? E aqui também já é um pouquinho pequeno, mas vamos lá. Questão 1 do Enem. Amizade pós-moderna. A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação. A amizade simétrica é recíproca. Se eu quiser ter você como amigo e acessar o seu perfil, você precisa autorizar o pedido e se tornar meu amigo também. E aí a gente tem que prestar bastante atenção na forma como as informações estão dispostas, nas formas, na forma como os desenhos ou as imagens estão organizados. Então você tem aí um primeiro elemento que está em branco e outro elemento que está aí mais escuro, e aí você tem também algumas informações abaixo dessas figuras. Então é o seguinte, o que está em branco diz assim na primeira parte: Pró, privacidade, você decide quem terá acesso às suas informações. E o contra, reduz a possibilidade de conhecer gente nova. Né? E ele dá os exemplos aí. Quais são essas redes sociais? Facebook, Orkut. Ele ainda coloca o Orkut aí, né? Então, o MSN, meu Deus, ele colocou o MSN. Antigo demais. Vamos lá. E a amizade assimétrica, mais abaixo. Não é recíproca. Eu posso adicionar ou seguir você sem precisar pedir permissão. E posso, inclusive, fazer isso sem que você saiba. Então, também você tem aí duas figuras, uma em branco e outra mais escura. E aí ele coloca o pró e o contra novamente. O pró é o seguinte: torna muito mais fácil a formação de laços e comunidades. E o contra, mais difícil de virar amizade íntima, pois a interação é pública. E aí nós temos os exemplos das redes sociais, o Twitter, você tem aí o próprio Insta, mas eu não sei se está aqui, não consigo observar se é o símbolo do Insta, mas também tem essa questão. Bom, ele pergunta assim, ele faz alguma pergunta? Não, né? Então faz sim, ó. Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma em que outras áreas, a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. Da leitura do infográfico, depreende-se, ou seja, infere-se, dois tipos de amizade virtual, assimétrica e assimétrica, ambas com seus prós e contras. Enquanto a primeira se baseia na relação de reciprocidade, a segunda faz o que, gente? Facilita a interação entre as pessoas, em virtude de interesses comuns. Então, gente, o que acontece? Apesar de você não ter muito contato, mas você facilita a interação porque os assuntos são em comum. Então você pode até não adicionar, mas você tem ali
uma afinidade maior, porque o conteúdo que lhe interessa também ao outro, tá bom? Então vamos lá. Questão 2. Aqui eu vou só explicar para vocês, vou fazer essa questão A aqui, ó, que é o seguinte. Os infográficos apresentam informações de forma sintética, utilizando imagens, cores, organização gráfica, etc. Indique 2 exemplos do infográfico reproduzido acima, em que a informação é apresentada por meio de linguagem não verbal. Então olha aqui, gente, esse infográfico. Quanto se gasta de água por dia? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mas consumimos bem mais, né? Então, gente, aqui ele dá os números. Então, um exemplo. O canadense, ele utiliza até 600 litros de água por dia, que é bem mais acima. Por isso que há a figura aqui de uma pessoa, né, indicando que seria uma pessoa, e o nível de água que ela consome. O canadense, ela consome muito mais, então por isso que está totalmente preenchido aqui o espaço, né, do corpo do canadense, tá bom? E quando isso vai diminuindo, então aqui, o americano, o norte-americano, ele gasta 350 litros, então ali a quantidade já é menor. Então assim vai seguindo também com as outras nacionalidades. O brasileiro, ele gasta ali 187 litros, né? 187 litros, então está mais aqui abaixo, beleza? Então, gente, 2 elementos são justamente esses. A questão da bandeirinha indicando o país, a questão do volume de água indicada aqui também através da figura de uma pessoa, tá bom? Então nós temos aí já 2 elementos que fazem parte da linguagem não verbal, beleza? Você vai assistir agora a nossa aula de infográficos, acompanhe porque vai ser muito importante também. Grande abraço, pessoal, vamos lá! Então, gente, o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Está na página. Vamos lá, vamos colocar na página. Deixa eu só colocar aqui, gente. Página 38, tá bom? Infográfico. Aí nós vamos para a unidade 10, tá bom? Nós vamos para a unidade 10. Aí tem que prestar bem atenção, professor. Então, verbos, a primeira parte já terminou, exatamente. Agora nós vamos para infográfico, informação multimodal. Beleza? Aí é o seguinte, eu vou chamar você para a gente analisar aqui esse infográfico. Claro, esse infográfico é bem simples, depois nós vamos ver alguns mais elaborados, tá bom? Então é o seguinte, como não se tornar um procrastinador? Então olha só, procrastinar, gente, é justamente você deixar as coisas para uma outra hora. Né? Você, digamos, tem que estudar aqui, mas aí você fica enrolando, né? enrolando e deixa de estudar. Né? Então aqui ele fala para como não se tornar, como não procrastinar, tá bom? Então olha só, procrastinador ilusionista. Olha só, gente, o procrastinador ilusionista, né, tem aí don't stop e tática do processo. O don't stop seria o seguinte, né, este é um gatilho para te ajudar a continuar os estudos. Né, coloque um lembrete na parede escrito don't stop ou não pare. Né, bem interessante. O procrastinador blogueirinho, love yourself, que é o seguinte, faça as escolhas essenciais para o seu desenvolvimento e esqueça um pouco da vida alheia. Olha, interessante também, né, gente? Bem legal. E o procrastinador vida ganha, dose motivacional. Se livre da zona de conforto e procure motivações para se tornar uma pessoa de sucesso. Muito legal. Né? E o procrastinador se incentiva. Se incentiva é que ela consegue se sentir melhor ali né, o ambiente, o que está acontecendo. Então pense menos e respire. Pare de pensar sobre assuntos desnecessários ou superstições que chegam à sua mente. Respire e vá para os estudos. Olha só, legal, sempre direcionando para os estudos, né, gente? Lembrando que é uma ironia aí, obviamente, né? Não existe o procrastinador sem incentivo, é só uma ironia para fazer para chamar a atenção, para ser engraçado e, obviamente, passar a mensagem séria.
é que você tem que focar nos seus estudos. É até difícil a gente chegar, desculpa, porque está pequeno mesmo, está difícil até para eu enxergar, mas foi a maneira que eu encontrei de colocar esse infográfico aqui, tá bom? Quero explicar aí. Aí nós temos o procrastinador checklist, que é o seguinte: metas diárias, desligue-se, que é o seguinte: as metas diárias, antes de dormir, defina 3 metas que devem ser cumpridas no próximo dia, colocando-se em ordem de importância. Olha que legal, né, gente? Você traçar metas realmente é interessante esse método para você alcançar os seus objetivos. E desliga-se é desligar de tudo, né, gente? Ao estudar, desligar o computador. Muita gente que faz isso, né? Quando começa a estudar, desliga o Wi-Fi, desliga tudo para não, né, poder ali ser incomodado. Tá bom? Então, agora vamos... Isso aqui dá pra gente enxergar melhor. Pronto, aí, ó. Que são as 5 dicas do que fazer durante a prova do Enem. Esse aqui é do Colégio Objetivo, né, um infográfico de lá. E aqui você percebe, gente, o casamento, principalmente das informações, né, a linguagem não verbal com a linguagem verbal e a sequência das informações. Primeiro, leia todas as alternativas por inteiro antes de responder. Fique atento à proposta de cada questão, identifique qual é a pergunta, uma causa, uma consequência, uma solução. 3. Leia e interprete com cuidado gráficos, tabelas, mapas e charges que acompanham a questão. 4. Não fique em uma questão mais do que 5 minutos. Marque aquelas que você teve dúvida. 5. Não perca tempo folheando a prova. Isso pode provocar insegurança. Então vocês perceberam que as informações estão bem organizadas, bem sequenciadas? E outra, vocês perceberam que para cada questão aqui, para cada tópico, você tem uma cor, né? Você tem o título em negrito, você tem aqui os números uma cor mais avermelhada, você tem aqui, né, as letras, as informações ainda em um tom preto mais claro. Então tudo isso tem a ver com, né, a administração e organização das informações. E aqui atrás, ó, aqui pelo lado direito, nós temos portões, abrem às 12 e fecham às 13, horário de Brasília. Que está bem no cantinho, mas também está numa cor mais destacada e está numa posição não tão privilegiada, mas está de maneira destacada e com a cor branca, né? As letras estão em cor branca para chamar também a atenção, tá bom? E aqui outras informações, beleza? O que levar, aí ele está dizendo o que levar: caneta preta, feita em material transparente, o que pode eliminar o candidato, outras informações importantes e os conteúdos das provas. No sábado, né, nós temos aí ciência da natureza e ciência humana, e domingo linguagens, redação e matemática, né? Isso no antigo Enem, tá bom? E onde você pode conferir o seu local de prova está aqui, nep.com.gov.br. Muito bem. E aqui também um infográfico muito legal, gente. Aqui, ó. Também para o Enem. Só que esse aqui também é mais dividido. Ó, alimentação, tá falando aqui. Aqui você tem algumas imagens que vão ilustrar essa questão da alimentação. Questão das roupas, né? Usar roupas leves e confortáveis. O tempo, certifique-se de sair de casa, né, com tempo suficiente para chegar ao local de prova. Isso aqui é importante, né? A água, leve uma garrafinha de água e coloque na sua mesa. Então vocês percebem, gente, que as informações estão sequenciadas. Primeiro a alimentação, depois as roupas, depois o tempo e depois a água. Imagina se tivesse tudo, todas as informações estivessem juntas, não estivessem separadas direitinho, todas delimitadas. Seria uma confusão. E olha só, é até engraçado quando a gente olha, caramba, está muito organizado. Por quê? O título está em azul, né? O fundo está numa cor mais creme, as palavras estão num tom mais preto e tudo mais, só que de maneira mais clara. Aqui nós temos essa lâmpada, né, da cor amarela. Nós temos as dicas da prova aqui em azul, certo? E algumas indicações. Então, gente, olha a organização como está sendo feita, olha a maneira como quem fez, o infografista, utilizou o espaço,
beleza? Colocou as imagens aqui, ó, o meninozinho com a roupa leve, confortável, colocou aqui os alimentos, colocou a imagem do tempo, do relógio, colocou a água aqui para ilustrar, né? Muito legal. Então é o seguinte, olha só o primeiro passo. Os primeiros 30 minutos da prova são de muita atenção. Use este tempo para ler as questões e se acalme. Não saia respondendo questões logo de cara. Né? Reserve 30 minutos para passar as respostas do gabarito, segundo passo. E o terceiro, não esqueça da redação. Ela toma tempo e precisa ser feita com calma. Então, muito legal, né, gente? Então é o seguinte, aí na página, essa foi a introdução da nossa aula, e a página 42 é o seguinte, vocês sabem, gente, que até o início do século XX, os jornais eles eram estritamente só feitos por texto escrito, né? Então, o que nós temos? Hoje é bem diferente. Até porque nós temos recursos hoje, né, que traz aí a questão das fotos, das ilustrações, como nós vimos, dos infográficos, né, dos próprios gráficos também que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que acontece? Antigamente nós não tínhamos aí esses recursos. Nós tínhamos mal, né, o texto escrito, como eu falei para vocês. Aqui, ó, o exemplo, ó, tá vendo? Né? Tudo pequenininho, tudo até de maneira organizada, só que fica difícil, né, você ler hoje isso, porque você está habituado a ver o que? Imagens, né, informações mais organizadas. Então, com o surgimento das novas tecnologias, né, e as novas técnicas, esses recursos visuais eles ajudaram bastante o texto escrito, porque você tem o texto escrito, mas você tem também as imagens para poder te ajudar no entendimento geral da reportagem, da notícia, enfim, tá bom? Então por isso que os infográficos são importantes. Bom, características importantes. O texto verbal e recursos visuais no infográfico são importantíssimos, né, porque essas informações, essas características precisam ser levadas em conta na hora da formulação do pensamento. Hierarquização das informações. As informações não estão de maneira soltas, elas estão sequenciadas. O uso de cores, como eu falei para vocês, né, é um elemento importante porque ajuda o leitor a identificar com clareza as informações. Lembra que eu falei para vocês? A adequação dos recursos visuais, certo? Porque é o seguinte, os recursos visuais eles precisam contribuir, como eu falei para vocês, para o entendimento do assunto. Se eles não contribuírem, se eles não fizerem nenhuma função a mais, para que vai servir? Então, o jornalista ele precisa utilizar na medida certa. Porque se ele utilizar de menos, pode justamente não ajudar em nada. E se ele utilizar várias, pode utilizar o quê? Pode causar o quê? Ambiguidade, né? Porque ele vai utilizar em sequência, então pode causar outros sentidos. Então ele tem que utilizar da maneira correta, na medida correta, justamente para dialogar com o texto escrito. Vamos lá. O texto escrito, ok? Então vamos lá. Olha só, isso daqui está no livro de vocês na página 43. Então é o seguinte, eu vou trazer algumas informações e explicar de acordo com o que nós vimos, com as características do infográfico. Né? Então é o seguinte, o título está em destaque, a violência contra a mulher no Brasil. E aí nós temos jovens, mulheres de 16 a 24 anos que relatam já ter passado por algum tipo de assédio. Né? Então nós temos aí 78%, aí a figura da moça, de uma mulher, né? E aqui o número. Tipo de assédio, ele vai trazer informações de acordo com os tipos. Cantadas ofensivas, 68%, assédio toque em balada ou festa, 44%, assédio físico em transporte público, 31%. Você tem aqui a barra, né, a barra de porcentagem. Então você tem aí as informações bem sequenciadas, bem organizadas, tá bom? E aqui a questão do machismo, né, outra informação, jovens que afirmam que há machismo no país, 96%, violência no lar, né, então 43%.
E aí, outras informações também, ó, mortes violentas de mulheres em 2013. 5.664, e aqui ele tem uma bolinha em vermelho, né, que também a cor traz essa simbologia, né, isso aqui em um ano. A 472 por mês, aí a bolinha já reduz, e a bolinha já reduz por quê? 15 por dia, mas os números são expressivos, né? Então ele traz o resultado, uma morte a cada 1h30. Então, para você ver que até quando o assunto é pesado, tem que ter uma organização, né, no infográfico. Então vamos para os gráficos aqui, gente, beleza? Os gráficos eles podem acompanhar diversos textos, como notícias, reportagens, telejornais, artigos científicos, textos didáticos. Sua principal característica é a apresentação de dados de forma quantitativa, tá bom? Então olha só, gente, a gente precisa ter aqui essa observação. O gráfico ele precisa casar com a notícia, ele precisa, né, casar com as informações. Então a gente tem que ter muito cuidado com a fonte desse gráfico, porque se for uma fonte desconhecida, tem que desconfiar, né? Tem que ser ali uma fonte confiável, IBGE ou outros órgãos, né, federais, até privados, mas de maneira que você tenha ali uma confiança, que você sabe realmente que aquela informação é adequada. Então olha só, vou dar um exemplo também que está no livro de vocês. Esse exemplo está na página, vamos ver aqui, qual é a página? Página 47, você pode seguir aí no seu livro. Desemprego cresce mais entre jovens, aqui o título da notícia. E aqui nós temos, ó, destaque para o assunto da notícia, o mercado de trabalho, a primeira informação. E aqui, gente, obviamente nós temos a linha fina, lembra da linha fina, que é aquele subtítulo que vem abaixo da manchete? Então a linha fina antecipa os dados estatísticos mais relevantes. Então, taxa subiu de 16,2% em abril, frente a 12% em igual mês de 2014, entre as faixas dos 18 a 24 anos. Então, o que você tem aqui embaixo? Você tem um elemento que está em caixa alta, né, porque é um elemento de destaque, certo? Porque ele está falando em alta. O que está em alta? Aquela porcentagem entre as pessoas de 18 a 24 anos. Né? Então, em abril de 2014 foi 12% a taxa de desemprego, mas em março de 2015 subiu para 15,7%. Por isso que ele chama atenção para isso, tá bom? Beleza. Então, olha só, aqui também, ó, ele destaca essa parte aqui, ó, 6,4%. O que é isso, professor? A gente tem que fazer essa leitura. Porque ele faz, ó, nesse esquema, nessa montagem desse gráfico, aqui de 2014 até 2015. Então ele faz uma perspectiva de números. Então lá em 2004, perdão, era de 13,1. Aí foi diminuindo, até chegar em 2014, né? Ficou em 4,9. Chegou em 2015, subiu para 6,4. Então teve um acréscimo exponencial aí, certo? E aqui também ele traz esses dados por região, então realmente bem organizado, bem estratégico. Aqui, gente, como ele já terminou, né, ele traz a fonte e tudo mais desses dados, como ele já terminou, ele vai trazer a notícia espelhada nas informações que ele trouxe no gráfico, certo? Então aqui, ó, com o aumento mais expressivo do desemprego entre jovens, a taxa média de desocupação em 6 regiões metropolitanas do país subiu para 4,9 em abril de 2014, para 6,4 no mês passado. São essas informações aqui que eu acabei de ler, né? É o maior patamar desde 2011, quando também ficou em 6,4, segundo pesquisa divulgada ontem pelo IBGE. Aí ele traz informações, aquelas informações, né, que estão em destaque aqui, ó. O índice avançou com mais força na faixa etária entre 18 e 24 anos, passando para 16,2% em abril, ante 12% há um ano. Então ele marca essa informação. No grupo entre 25 e 49 anos, o que aconteceu? Aqui, ó, em 2014, abril de 2014, 4%, e 2015,
né, março de 2015, 5,1%. Né? Então, no grupo entre 25 e 49 anos, a taxa foi de 5,3% em abril, contra 4% em igual mês do ano passado. Então, são informações que ele traz aí de acordo com aquele gráfico. Ficou bem compreensível, beleza? Né? Atividade, gente, página 33, né, as páginas 33 até a página 48, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Grande abraço, até a próxima aula.